Olá! No vídeo anterior nós testamos o módulo ESP8266 através de comandos pelo monitor serial. Nesse momento nós vamos construir um programa diretamente no Arduino e faremos com que o próprio Arduino envie os comandos de configuração e os dados para o módulo ESP8266 conectando na nossa interface Wi-Fi. Vamos lá. Para isso, primeiramente, vamos colocar de volta aqui a configuração inicial que nós tínhamos do nosso programa. Eu até vou copiar o include. É só se lembrar como é que era o include no anterior. Alt serial. Vamos também colocar alt serial, alt soft serial. O nosso módulo chamarei de ESP8266, exatamente como tínhamos feito anteriormente. No setup vamos colocar também a configuração da velocidade, ESP8266.begin 9600. E a porta serial nossa, também configuração inicial de 9600. Bem, uma vez feito isso, nós já vimos que precisamos enviar algumas informações para o módulo ESP8266, para a configuração e depois começar a enviar os dados. Eu tenho uma cópia aqui, ó. Os dados que tipicamente nós queremos enviar para a configuração serão esses aqui, né? Eu quero enviar essas informações para a configuração e quero enviar constantemente esses dados para o módulo. Bom, do jeito que está aqui, esses comandos você deve ter visto já no vídeo anterior. Nós realizamos esses comandos todos no braço. Aqui nós estaremos enviando todos os comandos necessários, né? Enviando aqui então a TRST, que serve para configuração para fazer o reset no módulo, configuração do modo de trabalho dele, conexão com a roteador Wi-Fi, apenas uma única conexão, informando que iremos fazer uma conexão UDP com o endereço IP específico da Exosite e a porta. E ainda nós temos aqui, periodicamente, dizemos quantos bytes nós queremos enviar via UDP e finalmente a string UDP. Por isso que essa string ela não tem uma quebra de linha, o restante todos têm uma quebra de linha. Muito bem, então nós temos toda a configuração aqui necessária para enviar a string através do módulo ESP8266, mas nós temos alguns desafios aqui. Deixa eu só comentar algumas coisas importantes. Quando nós fazemos o println, observe que nós colocamos aqui esse barra aspas. É porque a nossa intenção é nesse lugar aqui colocar apenas uma aspas. Se colocarmos apenas aspas, ele vai pensar que é encerramento dessa aspas aqui, quando na verdade essa aspas deve encerrar aqui. E eu devo ter no comando algumas aspas inseridas. Por isso que eu tenho que colocar essa barra aspas aqui. Nós temos alguns desafios aí. Quando ele faz a configuração inicial, ele deve começar a enviar esses comandos especificamente para o ESP8266, só que ele precisa de uma pequena pausa. Nós vimos que cada comando desse tem um tempo de resposta. Especialmente esse comando aqui, ó. Esse comando que serve para fazer a conexão com o roteador. Ele demora, sem dúvida nenhuma, alguns segundos. Para isso, nós precisamos, para fazer funcionar, nós precisamos colocar alguns delay. Então nós podemos colocar aqui delay. E com o tempo, os tempos eu vou usar aqui alguns que eu tenho já em mente. Por exemplo, esse é um delay de 3 segundos. Depois, o mode pode ser apenas de 300 milissegundos, que é bem rapidinho a configuração desse mode. Depois, para configuração, para conexão com o meu roteador aqui, eu estipulo 10 segundos. Talvez você tenha que mudar isso nos testes seus. Depois, o MUX é bem rapidinho também, apenas 300 milissegundos. E a configuração para o modo UDP, indicando o IP do destino, e a porta também é bem rapidinho. Já para os tempos informando quantos bytes serão enviados no módulo DP aqui, no modo DP. Isso aqui é bem rapidinho, pode ser apenas 100 milissegundos. E aqui eu tenho um tempo para que ele envie o pacote de aproximadamente meio segundo, 500 milissegundos. Então nosso programa irá começar através de setup, fará toda a configuração inicial das portas de comunicação serial. A seguir ele fará
a configuração do módulo ESP8266, respeitando alguns tempos, e depois ficará repetindo constantemente enviar 62 bytes no modo DP com essas informações. Recomendo você dar uma olhadinha no vídeo anterior. Os tempos, de fato, eu devo confessar que eu já fiz diversos testes, por isso que eu tenho esses tempos já pré-determinados ali, pré-definidos. Então, com isso, nós podemos fazer um teste inicial. Eu posso compilar, eu vou salvar isso aqui em algum lugar. Teste serial. Vou colocar 02. Não importa o nome aí. Ele está fazendo a compilação. Vamos fazer a gravação. Ok, já está carregado e vamos ver no website da Exosite. Observando aqui, parece que as informações estão sendo enviadas corretamente, mas é bem possível e realmente existe uma significativa possibilidade de você não estar funcionando, né? Não estar funcionando aí. Nós não conseguimos, do jeito que está aqui, visualizar o que está acontecendo entre a comunicação do próprio microcontrolador com o ESP8266, porque apenas está enviando os comandos. Acredito que vale a pena, então, nós fazermos uma pequena modificação em nosso código para que possamos visualizar melhor o que está acontecendo. Muito bem, essa versão de programa já talvez esteja funcionando para você, talvez não. Mas se não estiver, também não é motivo de pânico. Isso porque nós temos aqui, não estamos conseguindo enxergar a comunicação entre o próprio Arduino e o ESP8266. Nós vamos criar agora um mecanismo para tentar enxergar, tentar ver o que está acontecendo aqui. Olhando aqui a anatomia do nosso código, nós podemos perceber que nós enviamos um comando e esperamos, jogamos fora aí aproximadamente 3 segundos nesse primeiro comando. O que nós podemos fazer é, enquanto ele está perdendo esse tempo aqui, dando esse delay, ele poderia estar monitorando a porta de comunicação serial e lendo as informações que foram ou estão sendo enviadas entre os dois módulos. E nós gostaríamos de enxergar isso. Então, o que nós vamos fazer é de substituir esta função delay por uma função nossa, que tem o mesmo papel da delay, porém ela também consiga fazer o monitoramento da porta serial. Vamos fazer assim, ó. Vou criar uma função chamada wait and echo, para ela ficar aguardando e esperando. Essa função terá como parâmetro o tempo que nós queremos esperar, assim como a delay tem, o tempo que ela quer esperar. E o procedimento, primeiramente, vamos focar em fazê-la funcionar exatamente como a delay. A ideia, basicamente, é o seguinte. Nós colocamos unsigned int, ou vou colocar unsigned long, start, ou seja, a hora que ele começou a rodar esse método, millis, pegando, então, a hora atual, esse método em millis pega a hora atual, e daí fazemos um do, ou seja, um laço repetitivo, aguardando da seguinte forma, que a hora atual, enquanto a hora atual for menor do que a hora inicial, mais o tempo t, ele vai ficar nesse laço jogando o tempo fora, guardando aí, esperando algum tempo fora. Vou dar uma compilada aqui só para ver se está tudo certo a sintaxe. Muito bem, está certo, agora vou editar e vou substituir o antigo delay por esse novo método aí, wait and echo, e substituir tudo. Então veja, o meu código já está agora chamando esse meu novo método, vou compilar novamente, ok, sem problema nenhum. Uma coisa que talvez esteja incomodando é que essa função para transmissão dos dados aqui no loop, ela está rodando muito rápido, ela fica mandando constantemente informações. Eu vou colocar uma pausa agora, do tipo delay mesmo, porque não me interessa ver a comunicação desse período, transmitindo aí com aproximadamente 10 a cada 10 segundos. Então esse meu método, agora ele substitui a função delay. Vamos vê-lo funcionando. Acredito que nós não podemos enxergar nada aqui dentro dele, já está carregado, mas eu posso abrir aqui. Até vou fazer o seguinte, colocar uma informação diferente. Vou colocar então em 12, em vez de 12 a temperatura, vou colocar 30
graus 30.1 e umidade 60.2, hipoteticamente. Vou gravar. Carregando. E vamos aqui. Legal. Agora já está funcionando. Então perceba aqui que ele atualizou a informação lá no ExoSite. Então, no meu caso, está funcionando. Se não estiver funcionando no seu, não entre em pânico. Vamos modificar essa função. E agora sim, vamos colocar o que interessa para nós, que é a visualização da comunicação enquanto está nessa pausa. Vamos colocar então aqui, primeiramente, string buffer, criar uma variável que receberá as informações comunicadas. Se, por exemplo, aparecer alguma informação 8266. Se estiver disponível alguma informação dentro do ESP8266, nós vamos pegar essa informação e colocar dentro desse buffer. Vamos fazer o seguinte, ó, buffer mais igual, converter para um char. Convertemos para um char a informação recebida do ESP8266.read. Então ele vai ler a informação, se estiver disponível, vai ler a informação colocando no buffer. E ao final da pausa, dessa espera, eu apenas vou transmitir pela porta nossa serial o valor desse buffer. Println buffer. Esse valor do buffer. Então vamos compilar e gravar. E a partir desse momento eu agora posso abrir o monitor serial e ficar observando aqui o comportamento. Porque agora ele consegue ler as informações que estão sendo recebidas pela porta serial. Ele transmite, e não apenas transmite, mas consegue ler essas informações. Então nós conseguimos observar aquilo que está sendo comunicado. Se você tiver dúvida, recomendo que assista o vídeo anterior para entender qual é a sequência de informação. Particularmente, eu não gosto muito dessa visualização, que nós temos essas quebras. Primeiro que nós não enxergamos as quebras de linha, e segundo que elas dão muito espaço aqui. Vamos dar uma aperfeiçoada nisso. Vamos fazer o seguinte, substituir as quebras de linha por uma forma visível de representação dessa própria quebra de linha. Vamos fazer assim, buffer.replace, em substituição. Quero trocar as quebras de linha, as strings de /R, que é retorno de carro. Quero substituir por uma forma visível de /R. No caso aqui eu quero imprimir a própria barra e o valor R. Então vai substituir uma quebra de linha por essa string aqui, ó, /R. E mesma coisa eu vou fazer com o newline, /N, com /N aqui também. E para ficar mais elegante, também irei colocar em cada linha, um sinalzinho de menos no começo. Um tracinho de menos no começo. Vamos rodar aqui e vamos observar o que acontece agora. Ao executar, então, nós temos aí a visualização de cada comunicação, de cada momento, em apenas uma única linha. Então, veja aqui, ó, eu consigo visualizar a comunicação. Aqui deve estar um pouco confusa porque ele abortou o processo que estava rodando quando nós abrimos essa janela. Mas daqui para frente ele começa a mostrar de forma correta. Então perceba, ele está mandando comando, aí foi dado Enter, isso aqui foi o que eu mandei, e depois o que ele retornou, um OK/N. Mesma coisa aqui, OK/N, mesma coisa aqui, OK/N. SIP-SEND, ele daí mandou dois retornos de carro, uma quebra de linha e o sinalzinho de maior que. Daí nós enviamos essa informação, com Enter, ele retornou para nós send OK, e assim por diante. Então está enviando as informações ali, e de uma forma mais visível nós conseguimos enxergar o nosso código. Acredito que podemos aperfeiçoar ainda esse método. Ok, vamos então aperfeiçoar o nosso código, dar uma melhorada nele. Minha sugestão agora nesse momento é apenas melhorarmos a forma com que ele transfere estas informações. Os dados ali, de tanto de temperatura como umidade. A recomendação que eu dou, vamos criar um método, uma função, que permita enviar os dados ali. Eu vou fazer o seguinte, criar uma função chamada void sendData. Essa função receberá dois parâmetros, double, a umidade e a temperatura, temp e double, a
umidade, umid. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que ele envie essas informações dentro desse método. Vou tirar tudo isso, colocar aqui dentro. E a intenção seria eu passar essa temperatura e substituir aqui como string e a umidade também. Existem algumas formas para que nós possamos fazer isso. Uma delas, eu até vou fazer o seguinte, vou criar então uma string temporária S, que recebe toda essa string aqui grandona. O valor da temperatura, eu vou substituir por um caractere, uma string específica, que vou chamar essa aqui, entre colchetes T, e a umidade também vou colocar entre colchetes U, de umidade. E vou fazer um replace, vou substituir, assim como fizemos anteriormente, s.replace. A string nossa de temperatura T, irei substituir pela temperatura temp. Porém, isso aqui é uma variável do tipo double, então vou converter para string. E de forma semelhante, Ctrl C, de forma semelhante, eu vou pegar e vou substituir a umidade também pela umid. Então perceba que minha string foi alterada. Aqui antes de enviar, eu vou enviar então a minha string S. E aqui nós temos como também pendente, como variável pendente, o número de caracteres que possui a string S. Então, para que seja possível trabalharmos com essa variável, com esse valor variando, vamos colocar também string, o valor da minha string s.length, ou seja, o tamanho dessa minha string, length, passando então substituindo, vai adicionar aqui, aqui tem que colocar um mais, então vai colocar subsend mais string, o conteúdo em questão. Então ele vai enviar essa informação, executar o wait and echo, e envia finalmente a nossa string. E aqui embaixo nós podemos agora nos dar ao luxo de transmitir uma informação variável. É o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável double, t, inicializando ela com 0. E aqui eu vou fazer o send data, passando ao próprio variável t. E a princípio uma umidade fixa, vou colocar 67.0. Vai dar esse delay de 10 segundos e nós vamos incrementar a temperatura mais igual com 1.1. 1.1, vai incrementando ali o valor da temperatura nossa. Vamos compilar, verificar se está tudo certo. Vamos gravar. E vamos ver a execução aqui nesse terminal. Abriu aqui, nós temos então a inicialização, toda a configuração inicial, conectando agora, ele deve estar conectando com o Wi-Fi. Ok, se conectou e está enviando informação. Perceba que agora ele enviou a temperatura com 0, a umidade com 67%, né? Send OK. Deu a pausa. Na próxima vez que ele já envia com aquele valor original somado de 1.1 e assim por diante. Ele deve estar enviando essas informações. Vamos dar uma olhadinha no ExoSite. Aqui está. Então a temperatura ela está mostrando 1.1, 67. Eu vou dar uma pausa e deixar ela crescer por um tempinho. Vou deixar gravando ali por um tempinho para nós vermos o que acontece. E aí está então, como esperado. A temperatura ela vai subindo, o valor da umidade ficou fixo nesse valor de 67%. E agora nós podemos avançar, vamos aperfeiçoar um pouco mais esse código. Bem, acredito que com tudo que foi criado, é possível que você já tenha condições de, caso algum problema aconteça, você corrigir. Isto porque ao abrir esse monitor serial, você consegue ver as trocas de informação entre o ESP8266 e o Arduino, e intervir caso algum desses comandos não esteja funcionando.
Mesmo assim, nós podemos dar uma otimizada. Essa temporização, por exemplo, aqui ó, de 3 segundos, 300 milissegundos, 10 segundos, entre outras temporizações, eu coloquei arbitrariamente e empiricamente. Mas nós podemos otimizar isso para que ele fique mais rápido, para evitar que ele fique gastando tempo desnecessário enquanto faz algum tipo de configuração. Para você tunar, para você escolher o tempo adequado para cada um dessas pausas, vamos fazer o seguinte, vamos coletar mais informações. Vou colocar, desculpe, unsigned long também, uma variável que eu vou chamar de last. Essa variável ela reterá, ela guardará o instante do último caractere recebido. Então, ao enviar um comando do Arduino para o ESP8266, ele retorna essa informação. Se nós soubermos quanto tempo demorou para retornar o último caractere dessa informação que ele retornou, é importante para nós podermos fazer o ajuste aqui embaixo. Então, eu criei essa variável, também irei popular. Toda vez que um caractere foi recebido, eu redefino o valor do último caractere. Então ele vai começar, até vale a pena colocar com 0 aqui no começo. Então ele começa com 0, depois ele redefine, toda vez que recebe um caractere, ele redefine, marcando aqui o instante que ele recebeu esse caractere. E ao final aqui, nós não vamos mostrar apenas o buffer, vamos mostrar o buffer e o tempo que foi necessário para que essa informação fosse recebida. Nós podemos fazer, eu sugeri assim, ó, colocar aqui, ó, e aqui colocar mais uma string. Perceba que a string impressa, ela agora terá um parênteses antes de 2 pontos, e aqui dentro desse parênteses irei popular com uma informação interessante. Eu vou fazer o seguinte, string, farei uma string, estou colocando aqui embaixo só para ficar mais fácil de visualizar, last menos start, ou seja, estou pegando a diferença entre o instante do último caractere e do começo do begin. Ou seja, quanto tempo realmente foi necessário ou seria necessário para esperar uma determinada resposta do ESP8266. E também, não apenas essa informação eu quero de tempo, mas também eu vou colocar a informação. A informação. Eu quero colocar também a informação que eu passei ali. Então, vou inserir essa string aqui dentro agora. E eu tenho, então, serial println, ele vai imprimir menos, abre parênteses, o tempo que efetivamente foi necessário para esperar até o último caractere, e depois ele imprime também o tempo que nós passamos como parâmetro, para daí avaliarmos se esse tempo está pertinente ou não. Vamos compilar, verificar se está funcionando. Vou gravar. E vamos ver agora ele rodando. Observe que agora cada string ela possui uma temporização ali no começo, né? Então veja aqui, ó, efetivamente aqui informações que já existiam no buffer, né? Acho que ele deve começar a partir de agora aqui. Legal. Então ele aqui está informando que dos 10 segundos ele só usou 3 segundos, dos 300 milissegundos ele só foi necessário apenas 22. Então, com isso, nós conseguimos dar uma tunada, conseguimos ajustar esses tempos aqui. Então, já sei que para transmitir a informação de 500, ele está precisando de 270, eu preciso de uma folga. Então, eu vou colocar uma folga com dobro, então acho que está bom aqui. Esse SIP-send, eu até poderia reduzir um pouco. Perceba que, em média, ele está gastando aí por volta de 21 milissegundos, e eu estou esperando 100 milissegundos na minha pausa. Eu vou dar um reset aqui para começar do zero. Vou dar um reset direto no módulo Arduino. Então, no reset diretamente no módulo Arduino, eu consigo enxergar o que está acontecendo com a temporização inicial. Então, o reset mesmo, ele efetuou em apenas 705 milissegundos, ou seja, menos de 1 segundo. Eu estou dando uma pausa de 1 segundo. T, CW Mode e assim por diante. Então, podemos dar uma ajustada na temporização aqui em questão. Então, o reset, ele demora por volta, então, olhando aqui, por volta de 1 segundo, dando dobro, daria 1,5 segundos. Então, vou aqui no meu código, reset, em vez de esperar 3 segundos, vou dar 1,5. O CMOD 3, ele está dando apenas 27, e eu estou dando 300. Então, vou dar uma reduzida aqui para 100 milissegundos. Você ajusta conforme achar conveniente. Depois, o que nós temos aqui para cima? O start, ele demorou 51 de 300. Ó,
A conexão com a internet, o mood já baixei. Conexão com o roteador, ele demorou aproximadamente 5 segundos de 10. Eu até acho pertinente deixar com 10 porque varia bastante isso. MUX 0, ele demorou 21 de 300, dá para baixar. MUX 0, 21 de 300, vou baixar aí para pelo menos aí 100. E o SIP-Start UDP, ele demorou 51 de 300. Também vou baixar, vou colocar aí uns 120 mais ou menos. Para enviar informação, o SIP-Send, eu estou dando 100 milissegundos, né? SIP-Send, estou dando 100 milissegundos, ele está precisando apenas de 20. Então vamos dar reduzida nesse tempo aqui também, para aproximadamente 50 milissegundos. E a transmissão da informação, eu estou dando 500 milissegundos, porém ele só está precisando de 68. Colocando o dobro aí, vamos colocar uns 150, um pouco mais do que o dobro, né? 150. 150 é o tempo aqui que eu quero para enviar a informação. 150 e aqui, deixa eu só dar verificada, o SIP-Start, ele precisou de 351, tudo bem, e o SIP-Send, ele precisou apenas de 20, e nós tínhamos passado 100, então vamos arrumar aqui para 50, isso. Ok, vou programar novamente, e vamos ver que a expectativa é que ele gaste menos tempo dentro desses delay. Vamos observar aí. Ele vai gastar menos tempo nesse delay. Observe que ele apenas gastou 27 de 100. Então, caso... observe aqui, ele vai gastando menos tempo passando em cada um desses itens. A temporização entre uma transmitida e outra, nós já deixamos fixo aqui com 10 segundos, né? Mas com isso nós evitamos uma perda de tempo. Então essa é mais uma modificação. Vamos para a próxima. Muito bem, a versão anterior nós modificamos e já colocamos algum aumento de desempenho, evitando perda de tempo desnecessário. A modificação que nós iremos fazer agora, ela melhora ainda mais isso. Ela, sem dúvida nenhuma, será uma modificação que produzirá uma melhora no desempenho bem maior. Se abrirmos o monitor serial aqui e observarmos o comportamento de funcionamento do sistema, vamos perceber o seguinte, ao realizar o reset, mandamos esse comando ATST, ele retorna OK e assim por diante, e quando estiver tudo pronto, ele retorna com ready/R/N. Isto em aproximadamente 900 milissegundos após enviar o comando. chmod, mais ou menos em 27 milissegundos após enviar esse comando, chmod 3, ele retorna no change. Ainda, para a conexão com a internet Wi-Fi, né, nós enviamos esse comando e ele retorna um OK/R/N em aproximadamente 3 segundos. Mas a nossa função de pausa, de fato, ela está esperando 10 segundos. Vamos criar um mecanismo nessa função, vamos modificar essa função para que, ao enviar esse comando, caso ele receba o OK/R/N, ele não fique esperando os 10 segundos. Ele retorne rapidamente, retorne imediatamente para nós. Ele não fique aguardando todo esse tempo. Então a estratégia que iremos fazer, ele vai ficar aguardando. Vamos passar, quando enviar um comando, e vamos passar solicitando que ele fique aguardando uma string para que ele possa retornar antes. Ao invés de modificarmos a função já existente, a nossa função já existente de pausa aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova função. Vou copiar essa função e vou fazer a modificação nessa nova função. Para que eu não tenha que modificar todo o código, ou para que, ao realizar os testes, eu não preciso alterar tudo. Então, por exemplo, nós temos esse wait and echo com 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, eu sei que essa função foi realizada com sucesso se eu receber um OK/R/N. Nós já vimos isso. Então, eu estou criando essa função, irei criar uma função chamada wait and echo, que não apenas passa o tempo, mas já passa a expectativa do que eu quero receber. Caso receba essa string, ele não vai esperar os 10 segundos, ele retorna imediatamente para mim. Então, a função que nós temos é a wait and echo, eu vou copiá-la aqui para baixo. Então, nós temos tanto anterior como uma nova, sendo que essa nova, essa versão nova aqui, recebe como parâmetro uma string. Não se preocupe com o nome da função ser o mesmo, porque
De fato, o Arduino ele é programado sobre C++, e C++ permite polimorfismo, ou seja, você ter duas funções com o mesmo nome desde que ela tenham parâmetros distintos. Ele consegue achar sem problema nenhum. Então, criei essa função string_s, que é o caractere, a string que eu estou esperando aí. Bom, logo de cara, eu vou calcular unsigned int, eu vou calcular o número de caracteres dessa string_s. Então, eu vou chamar de n igual a s.len então coloquei o tamanho dessa string, que por enquanto estou passando apenas esta ok barra r barra n. Guardo numa variável n e aí posso fazer a otimização aqui do nosso processo. Primeiramente, quero verificar se esse buffer que está recebendo os caracteres, se o número de caracteres que ele possui, ele já é maior ou igual a string que o tamanho da string que nós recebemos, n. Se for maior, igual ao maior, eu posso verificar. Porque se for menor o buffer, se for menor do que o tamanho dessa string, é sinal que não foi recebido o valor dessa string. Somente se o buffer for maior que aquilo lá. E finalmente eu vou pegar e verificar se apenas os últimos caracteres, então vou fazer assim, if, os últimos caracteres buffer.substring, buffer substring, vou pegar apenas parte dessa string do buffer, vou pegar o número de caracteres do buffer, buffer.length menos n. O que eu estou fazendo é pegando os últimos n caracteres da string buffer. Então, eu estou pegando parte da string, quantos caracteres? Se, por exemplo, eu tiver a string possuir 3 caracteres e essa string também possui 3 caracteres, perceba que eu pegaria desde o começo. Ao pegar esses 3 últimos caracteres, eu quero verificar se eles são iguais, se essa string, essa substring é igual à string que originalmente eu passei. Então eu vou sempre avaliar os últimos caracteres. Aqui vai adicionando nessa string, caractere por caractere, e toda vez que adiciona, ele verifica se os últimos caracteres são idênticos à string s. Se for idêntico à string s, se esses 3 caracteres, se esses últimos caracteres for igual à string s, eu posso então fazer agora dar um break, abortando todo o processo do while, que é o processo de pausa, e ele encerra toda a nossa função de wait and echo. Para saber se essa função encontrou o caractere ou se saiu por timeout, vamos fazer o seguinte, vamos alterar essa nossa função aqui, wait and echo, para bool, mudando aí o tipo de retorno, criamos um retorno verdadeiro ou falso. Vamos criar uma variável também aqui, temporária, bool hat, assumindo que ele vai sair por timeout, que seria falso. E caso ele encontre a string que nós queremos, hat passa a ser true. E ao aborto e ao final ele retorna true. Desculpe, retorna hat mesmo. Então, se não for encontrada a string que nós passamos, essa linha não é alcançada e ele vai retornar falso. Se esta string for alcançada, o hat vai para true e ele retorna com true. Então aí está a função wait and echo. Vamos ver se ela está compilando. Achei um errinho aqui, deixa eu corrigir. Desculpe, errei aqui, né? Legal, tinha adicionado um parênteses a mais. Já está compilado, vamos carregar no módulo. E vamos ver, como só modificamos aqui a temporização apenas da conexão com Wi-Fi, vamos ver o comportamento desta conexão. Então, dando reset no módulo. Dá um reset, modo. Vamos ver se ele vai continuar demorando apenas... Vai continuar demorando 10 segundos. Perceba que agora foi bem mais rápido, ele demorou 5 segundos. Vamos fazer uma conexão novamente e verificar quanto tempo ele demora. O tempo de conexão.
Perceba que agora só demorou 3 segundos, ele foi mais rápido esse comando. Podemos aperfeiçoar então, modificar os demais comandos, né? O RST, eu sei que será um ready /r/n, então vou modificar aqui também o RST. Se encontrar o ready /r/n, mesmo que não tenha alcançado os 1500 milissegundos, ele já retorna. Chmod, mesma coisa, só que ele vai aguardar a string no change, vou colocar apenas change, que é o finalzinho dela, né? Change /r/n. Ok, o mux 0, vamos fazer com que ele fique mais rápido também. Mux 0, ele retorna ok /r/n. Colocamos a string aqui, ok /r/n. Se eu receber isso, ele automaticamente avança. E o zip start também, que é para o IP, mais uma vez, /r/n, ok /r/n, que é igual a isso aqui. Aqui. Até mesmo para envio das informações, nós podemos fazer também esta ação. zip_send, ele vai enviar a informação. zip_send, nós sabemos que ele aguarda um /r/n e um sinalzinho de maior que. /r/n, um sinalzinho de maior que. Até vou fazer apenas um sinalzinho de maior. E por fim, para ele aguardar, e aqui tinha errado, né? 150 milissegundos, para aguardar o envio da string, e também ele vai enviar send ok /r/n. Send ok. Então vou colocar a string completa aqui. Send ok /r/n. Então ele também não precisa esperar todo o tempo para poder transmitir. Vamos compilar. Vamos gravar no módulo. Muito bem, agora eu vou abrir o monitor serial e vamos ver que os tempos de resposta devem ser mais curtos, ele deve ficar mais rápido. Observe que as mensagens são enviadas assim que são recebidas aquelas strings respectivas, ele já vai avançando no código. Ele não perde mais tanto tempo, apesar de nós passarmos aqui 120 milissegundos de tolerância, em 52 milissegundos ele já retornou. Mesma coisa aqui para conexão com Wi-Fi. Então ele consegue fazer as ações aí com maior desempenho. Muito bem, nós já temos esse código rodando, mas podemos dar uma organizada, deixando ele um pouco mais robusto. A primeira coisa que iremos fazer é essa função de configuração, ela executar sempre avaliando se deu certo ou não. Uma vez que nós temos esse wait and echo, ele retorna o valor booleano, então podemos aproveitar isto para determinar se deu certo ou não uma parte da configuração. Então vamos criar uma função booleana, espconfig, e essa função ela conterá todo esse conteúdo aqui embaixo. Tudo isso aqui. Migramos então para cá os métodos de configuração. Agora, a configuração, se não der certo, por exemplo, o RST, ou seja, não encontrar essa palavra ready, na verdade não tem muito sentido fazer o restante. Por isso nós podemos colocar ifs aninhados, ou seja, se deu certo faltou um parênteses, se deu certo aqui esse primeiro if, então ele pode continuar tentando fazer o restante. Caso contrário, ele retornará false. Perceba, ele vai entrar aqui somente se deu certo esse primeiro. E vamos continuar fazendo isso para os demais. Muito bem, aqui está. Então, nós temos então ifs aninhados, ou seja, tentamos primeiramente verificar se o ATRST deu certo. Se deu certo, nós tentamos agora, enviamos o mode, verificamos se deu certo. Se deu certo, tentamos a conexão com Wi-Fi e assim por diante, até o último. No último, ele não precisa de um if, porque o wait and echo já retorna true ou false, ou seja, se der certo, isso retorna verdadeiro. Caso qualquer um desses itens falhe, ele vem para cá e retorna false. Então, nós temos essa espconfig, que já fará a configuração para nós de acordo com o sucesso de uma etapa anterior. Podemos fazer também a mesma coisa com send data.
pode retornar verdadeiro ou falso. E podemos colocar aqui também, né? Ele vai enviar primeiramente esse zip send. Vamos verificar se deu certo. If. Se isso aqui deu certo, nós podemos executar esse restante de código. E aqui podemos dar um return também, wait and echo, e caso dê falha, return false. Então, perceba, ele vem para cá, caso dê certo esse, ele vai tentar enviar esse e verificar se foi enviado com sucesso. Caso dê certo, ele retorna aqui com sucesso, retorna com falso, aqui com sucesso e aqui com falso. Aqui só estou percebendo que o tempo está muito pequeno, eu vou até aumentar, vou deixar do jeito que está, porque possivelmente nós vamos descobrir algum tipo de falha depois. Muito bem, e por fim o loop, nós podemos fazer o seguinte. Antes de enviar a informação, nós fazemos a configuração aqui mesmo. Então, if espconfig, caso dê certo a configuração, ele vem para cá e faz o restante da função, né? A configuração ocorre uma vez só. E caso o sendData dê certo, ele vem e dá o delay de 10 segundos. Incrementa esse valor temporariamente. Então, envia informação, dá a pausa, envia informação, dá a pausa, enquanto dá certo. Se der uma coisa errada aqui, ele naturalmente vai abortar isso aqui, o loop é evocado novamente e nós vamos ter a configuração para depois tentar enviar essas informações. Caso não dê certo a configuração, nós podemos até colocar aqui, else, delay, damos uma pequena pausa aí, de 3 segundos, eu acho que é mais do que suficiente. Então, ele começa a executar, configura, se der certo a configuração, ele vem para o while e fica enviando os dados. Caso dê errado a configuração, ele aborta e dá uma pausa. Se durante o envio das informações der alguma coisa errada, ele aborta isso e naturalmente faz uma nova configuração ali também. O config também quero fazer mais uma modificação, eu acho que é pertinente nós wait and echo, colocarmos aqui uma pequena pausa de 3 segundos iniciais antes da configuração. Eu vou colocar esses caracteres porque não são reconhecidos, né? O wait and echo dá uma pausa de 3 segundos, certamente ele não vai reconhecer, não vai receber esses caracteres, vai limpar o buffer de recepção, e aí serial.println, só para ilustrarmos, ficar mais fácil de ver na depuração, vamos dar uma pequena, esses 3 pontos. Com esses 3 pontos, então, com esses 3 pontos aqui tentando receber e mais esses tracejados, quando for feita a configuração, nós esvaziamos o buffer e sinalizamos que a configuração foi feita. Tem um pequeno erro, vamos conferir. Ok, na linha 41, tem uma coisa errada, desculpe. 41, está sobrando um parênteses aqui, né? Ok, compilação terminada, vamos programar o módulo e vamos ver funcionando aí. Ok, ele esvaziou o buffer, deu reset, cwmode e assim por diante. Aparentemente está começando a rodar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero visualizar quais são os comandos que dão certo ou não. Então vou voltar aqui no wait and echo e em vez de menos, eu vou tirar esse menos do começo e vou imprimir ou mais ou então menos. Essa sintaxe não é muito comum, mas é padrão C. Ou seja, dependendo do valor de hat, esse valor aqui a ser retornado, se ele for verdadeiro, ele vai imprimir mais, se for falso, ele vai imprimir menos. Isso aqui tudo eu vou colocar como uma string. Ok. Isso aqui precisa ser somado com o restante da string ali em questão. Então, nós temos essa string aqui, ó. Primeiramente vai imprimir mais ou menos em função do hat, depois imprime o resto da string ali. Com isso nós conseguimos saber se o wait and echo deu certo ou não. Desculpe, deu uma coisa errada. Assim, esqueci aqui de colocar esse abre aspas, né? Muito bem, vamos testar então. Ele começa limpando o buffer, agora vai limpar o buffer por 3 segundos e daí começa a trabalhar. O RST deu certo, o cwmode deu certo, tudo deu certo. Opa, mas aqui envio da informação deu errado. Alguma coisa está errada. De fato, o envio da informação do pacote, ele está dando problema. Olhando o código aqui, o envio do pacote, aqui o envio do pacote, provavelmente essa pausa está muito lenta. Vou colocar 3 segundos também de pausa,
porque agora, assim que receber esse send OK, ele já envia a informação. Vamos testar agora. Dado reset. Agora, CW Mode vai conectar com o Wi-Fi, conectou com o Wi-Fi. OK, enviou configuração, enviou os dados. Tudo bem, deu certo aqui no final. Send OK. E agora deve estar dando a pausa para enviar a informação novamente. Send OK. E assim está fazendo sucessivamente. Bem, aqui então ele já enviou vários pacotes, mas ainda assim nos resta uma preocupação. Os pacotes estão sendo enviados via UDP. Como já foi falado em vídeos anteriores, o UDP não é um protocolo muito seguro, uma vez que o módulo envia a informação, mas não recebemos nenhuma confirmação de que o dado foi recebido corretamente. Então, creio que o próximo passo seja adequado modificar a utilização do protocolo para TCP/IP sobre HTTP sobre TCP/IP. Até lá.